gente está aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como que a gente fez o nosso projeto de física nos terceiros semestres. O nosso grupo teve a intenção de fazer um quadricóptero que fosse de baixo custo e user-friendly. Para isso, o principal problema que a gente encontrou era a acessibilidade. A gente precisava que o quadricóptero fosse barato. Para isso, a gente procurou utilizar a maior parte, todos os compostos que a gente conseguiu utilizar de material reciclado a gente utilizou, como as hastes de madeira para poder fazer o X das hélices do quadricóptero e um suporte para os componentes eletrônicos do quadricóptero de uma caixa de plástico. Além disso, a gente ousou em utilizar leitores de DVD para poder fazer os motores do quadricóptero. Então, em questão de preocupação com a experiência do usuário, a gente procurou aliar o baixo custo com a ideia user-friendly. Então, a gente queria utilizar um aplicativo de Android que tem conexão via Bluetooth e o código em Arduino para poder controlar os movimentos do quadricóptero. Em questão de aquisição de dados, os sensores se conectam ao Arduino e o Arduino interpreta esses dados. E o código que a gente iria utilizar com relação ao Arduino para a leitura dos sensores é um código open source chamado MultiWii, que tem disponível online, ou seja, isso também facilita a questão de acessibilidade. Inicialmente, na divisão de tarefas, foram dadas as seguintes tarefas para cada membro do grupo. Primeiro, o estudo do quadricóptero. Foi o quê? Foi estudar como o quadricóptero voa, como a física por trás dele. Além disso, também se pesquisou a massa média do quadricóptero, a dimensão média, para se ter um parâmetro de como trabalhar. Depois disso, veio a aquisição de materiais. Em paralelo com isso, também teve o estudo do código, tanto do controlador de voo, que foi do MultiWii, quanto do aplicativo para Android. Depois disso, teve o teste de componentes. Nós testamos os sensores, como você pode ver aqui o acelerômetro. Esse aqui é o sensor que tem o acelerômetro e o giroscópio, funcionam numa placa só. Eles estão conectados aqui no circuito na protoboard, no Arduino. A gente tem um display que mostra os dados que são obtidos pelo acelerômetro, e se a gente mexer aqui, vocês podem ver que ele atualiza esses dados. Aqui está mostrando a aceleração em cada eixo X, Y e Z. O X, Y e Z já vem na própria plaquinha, dizendo qual é a direção de cada um. Aí a aceleração resultante da aceleração da gravidade. Aí depois do teste de sensores, veio o teste de motor. Nessa parte nós tivemos um problema. Nós não conseguimos fazer o motor rodar usando o ESC, que é o Electronic Speed Control. Nós tentamos algumas vezes, pedimos ajuda a pessoas que já tinham trabalhado com o ESC, com colegas nossos que já tinham trabalhado com o ESC, e também pedimos ajuda a um aluno de mestrado que também já tinha trabalhado com o ESC. Não funcionou. Depois disso, mais algumas tentativas posteriores, nós concluímos que com o nosso conhecimento, nós não íamos conseguir fazer funcionar o ESC. Pelo menos não com o limitante de tempo que a gente tinha para a conclusão do trabalho. Mas é importante notar que, com relação ao funcionamento dos motores, os testes dos motores são extremamente atrelados ao teste do ESC. Aí, com isso, depois dessas tentativas, concluiu-se que não poderia usar o ESC e nós nos concentramos em aqui nós temos o quadricóptero e o acelerômetro. Vocês podem olhar melhor aqui. Aqui tem o X, o Y e Z, que são as componentes da aceleração em cada eixo. Aqui temos o Arduino, um potenciômetro e o próprio acelerômetro. Já aqui no quadricóptero, nós temos as hélices, temos o motor aqui embaixo,
Temos aqui os 4 ESCs, que controlam os motores. A estrutura, que é feita com 2 hastes de madeira e uma capa de plástico. E além disso, aqui embaixo nós também temos a bateria.